Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é sábado, dia 18 de maio de 2024, também conhecido como o dia seguinte ao meu aniversário. Nós estamos hoje com uma presença ilustre, o renomado professor Isidoro Deiroque Fluminhan, que vai agora poder, eu acho que já estamos na fase de que ele vai poder pedir 3 músicas no Fantástico, porque ele é o principal sócio convidado aqui do programa. Acho que já deve ser o nono programa dele aqui. Depois, na hora da edição do vídeo, eu vou listar todos eles. Em boa parte, todos têm a ver com a especialidade dele, mas a especialidade endocrinologia é uma especialidade realmente quase que uma clínica médica, né? Porque abrange uma série de questões ligadas à saúde humana. Então, e como ele é um profissional já experiente, ele navega bem sobre todos esses temas. Já fizemos programas aqui sobre a tireoide, sobre transtorno alimentar, diabetes, vários programas. Já falamos sobre uma doença que o grupo dele nomeou, chamada farmarexia, aquela pessoa que se acha obesa sem estar acima do peso, né, e às vezes quer se tratar sem ter necessidade de se tratar. Mas hoje nós vamos falar sobre um aspecto que envolve muito a especialidade dele, que é da nossa prática tradicional culinária, não só brasileira como planetária, que é o açúcar, né? Eu imagino que o açúcar para o endocrinologista seja uma coisa parecida com o tabaco para os pneumologistas, né? Porque é fonte de boa parte ou de um quantitativo imenso de problemas, de alterações da saúde que o tabaco provoca na nossa especialidade, no pulmão, com DPOC, pneumonia, câncer de pulmão, agravamento da asma, sim, uma série de outras doenças relacionadas à nossa especialidade. E o açúcar, o nosso convidado vai poder se expandir aqui durante o programa. A gente vai tentar realmente focar, esgotar o tema açúcar. Esgotar não, porque a gente sabe que o nosso programa não consegue esgotar, até porque eu falo às vezes tanto que não permito, mas como eu o conheço muito bem, vários ouvintes o conhecem bem, mas muitos ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar as suas falas, eu queria, Isidoro, que você se apresentasse primeiro, como se estivesse só se dirigindo a quem não te conhece, falar um pouquinho da tua história e para depois a gente engatar no nosso tema. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez aqui no seu programa. Nosso agora, né? Nosso programa, né? Agora já é nosso. E uma coisa muito gostosa é que a nossa amizade cada vez está mais forte. Isso. Né? E acho que o tesouro da vida é exatamente construir amizades, isso, né? Eu acho que talvez seja o principal tesouro, construir amizade, né? Porque eu costumo dizer que a amizade é a semente do amor. Né? Antes de a gente amar grandemente uma mulher ou qualquer outra coisa, mas tudo começa com uma amizade. Tá. E a amizade, então, cresce e transforma no amor. E eu já tenho um grande carinho, um amor por esse programa, né? Além de por você, por esse programa, né? E esse nosso assunto, então, açúcar, né? Eu vou, já que você pediu para contar um pouquinho da minha história, né? Tudo começou quando meu pai ficou com diabetes tipo 1. Tá? Meu pai tinha 32 anos, e aí ele abriu um diabetes tipo LADA, diabetes insulina dependente do adulto. E um dia meu pai começou a emagrecer, eu tinha pouquinho, eu era recém-nascido, minha mãe que conta. Meu pai foi emagrecendo, até que um dia, em Curitiba, ele desmaiou na rua. Aí levaram ele para o hospital e diagnosticaram diabetes tipo 1, que é o tipo LADA do adulto, e então começou a saga do meu pai em tomar insulina, e isso nós estamos falando em 1963, tá? E a insulina foi descoberta quando? Foi o centenário da insulina agora, foi em 2021.
Então, o centenário, 1921 foi descoberta a insulina, né? Por coincidência, quando descobriram a vacina BCG da tuberculose, mesmo ano. Uma época, né, maravilhosa dos cientistas. E aí, o que aconteceu com meu pai, que diabetes tipo 1, e ele, sem especialistas naquela época, em Curitiba, tá? Tinha um endocrinologista na cidade. Um endocrinologista em 1921. Em Não, 1963, por aí. Isso, 21 foi a insulina. Doutor Atlântico, formado aqui no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu foi que o meu pai praticamente, ele pegou os livros de medicina. Ele não era médico? Não era médico, advogado, ele estudou sozinho os livros. Tá? E aí ele dominou, começou a aplicar insulina, fazer a dieta que os livros ensinaram, e o meu pai teve uma vida muito boa, conseguiu controlar o diabetes, tá? E veio falecer com 86 anos e não morreu do diabetes. Sim. Tá? Então, mas essa questão de eu estar vivendo com insulino dependente meu pai, desde criancinha, me fez escolher, então, a endocrinologia como especialidade, né? E esse é o 9º programa dele aqui, se não me engano, e é a primeira vez que você está contando isso. Interessante. Não é quando a gente escolhe uma especialidade, tem um porquê lá, né? Nessa rede de causa e efeitos. E aí eu venho, né, militando na parte de endocrinologia, e dentro da endocrinologia são duas doenças que predominam no nosso tratamento: diabetes e obesidade. E essas duas doenças pandêmicas estão relacionadas com o açúcar. Nosso assunto de hoje. Isso. Né? Quer dizer... Então, para a gente começar a conversa, fala um pouquinho da história do açúcar. Eu li um pouco para te entrevistar, eu li um pouquinho, né? Lá atrás, século V, parece que é um grande marco. Mas como é que foi isso? As pessoas não usavam açúcar em nenhum tipo de alimento e de repente começaram a usar. Como é que foi esse início? Exatamente. Eu tenho uma fala no livro do Harari, que é o do Homo Sapiens, né? Que ele conta pra gente que o homem pré-histórico não tinha disponibilidade de coisas doces, né? Ou seja, o homem pré-histórico, quando encontrava uma árvore com maçãs, tá? Os macacos já estavam na frente, já tinham comido antes morangos e bananas, tinha uma floresta, né? De tal maneira que segundo ele, quando o ser humano, os humanoides, antes de serem humanos, os humanoides, encontravam uma árvore frutífera, era motivo de grande alegria. Sim. Por causa do doce, né? Então, com o passar do tempo, isso faz com que o paladar doce seja sempre muito desejado pela espécie humana, né? E aí o tempo vai, né, até que consegue-se, então, sintetizar, consegue fazer o açúcar, consegue extrair o açúcar, né? Extrair, né? Porque à medida que o ser humano foi cuidando, entendendo os alimentos, conseguiu extrair o açúcar, o sabor doce. Parece que tudo começou na Índia, né? E da Índia, aqueles sabores, o sabor doce foi se expandindo, né? E depois de 2, 3 séculos chegou à Europa, né? E da Europa o açúcar passa a ser um alimento dos ricos, né? Porque era muito difícil extrair o açúcar, era caro, no ambiente de fome. Extrair o açúcar era uma coisa muito cara, né? E isso fez com que, então, a Europa transformasse o açúcar no alimento das pessoas ricas, né? E, finalmente, mais para cá, né, já com a América, a incrível América, vem com a grande produção de açúcar, e o Brasil, com os engenhos, né, os engenhos do Nordeste, principalmente. Por quê? O Brasil enriqueceu muito por causa do açúcar, porque era um produto caro. Sim. Né? A exportação brasileira para a Europa vendia açúcar. Né? Os engenhos de açúcares no Nordeste, a riqueza do Nordeste começa lá. Eu nunca entendi por que a bandeira do Império e a bandeira e o brasão da República fazem menção a duas plantas, que é o café e o tabaco. Eu nunca entendi por que a cana-de-açúcar não fez parte dessa tríade assim
no design tanto da bandeira do Império quanto no nosso brasão, mas é mais ou menos a mesma, é um pouco antes talvez, né? Não, a exportação do açúcar não vem antes, por exemplo, da do tabaco, não? Olha, é uma boa ideia, talvez quando fizeram o brasão é que já tinha mudado já talvez a economia. O Império é de 1822 a bandeira, né? Que é café e tabaco. Mais ou menos como os golfinhos no brasão do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Não tem mais nenhum, né? Mas aqui tinha, né? Tinha. Na Baía da Guanabara tinha golfinho. Eu tinha casa de Saquarema, minha infância toda e adolescência, e a gente também via golfinho toda hora, no mar, né? Agora não tem mais nenhum. Não tem, é raro, né, de se ver. tem. Quando a gente ia para Niterói, que não tinha ponte, Rio-Niterói, que é de 74, né? Eu ia para Saquarema desde 61. A gente ia de barca, o carro entrava na barca, Valda Alcantareira, e os golfinhos iam atrás, e a gente dando pão. Acho que foi a gente que matou os golfinhos com aquele. Deram açúcar. Não era com açúcar. Bom, tem açúcar. Isso é que nós vamos conversar. Vamos conversar. Né? O quanto que tinha de açúcar nesse pão. Mas a gente ficava feliz que eles iam comer. Acho que a gente matou os golfinhos. Mas fala. Mas aí, o que aconteceu nessa história é que a produção de açúcar ficou gigante. Né? O açúcar, o preço caiu e passou cada vez mais a fazer parte da comida de todo mundo. Sim. Né? Mas até que, eu acho que o marco histórico mesmo da alimentação com açúcar vem com a transição nutricional ocorrida no meio do século XX. Né? Começa a mecanização da produção, grandes volumes de comida. E a transição nutricional, ele inverte um raciocínio. Né? Como assim? O raciocínio era o seguinte: antes da transição nutricional, havia mais gente do que comida. Sim. Né? Diz que no século, na Idade Média, os intelectuais discutiam se um dia a fome seria exterminada no planeta da humanidade. Né? E dizem também, os livros falam... Talvez até achando que não seria. Né? Não seria, né? Os filósofos e os intelectuais da área achavam que sem fome, quer dizer, seria impossível. Eles não imaginavam um futuro sem fome. Né? E aí vem a transição nutricional que inverte esse raciocínio. Nós temos mais comida do que podemos comer. A produção de alimentos, né? Vamos já falar com o nosso espectador aqui, né? Entendendo que a fome no passado era uma falta de comida. Você podia ter ouro em pó, mas não tinha comida. Tá? Eu me lembro, te interrompendo, que você falou no início sobre os humanoides, depois os primeiros Homo sapiens. Não só eles não tinham doce, como eles não conseguiam acesso às frutas porque os animais comiam antes, mas eles também tinham que caçar para comer, né? Não tinha essa história de vou lá no açougue pegar uma picanha. Era caçar, e às vezes iam caçar longe da aldeia onde eles moravam, ficava todo mundo esperando a volta deles, ou pescar também. Ou pescar, né? Eram chamados de caçadores-coletadores. Eles caçavam e coletavam, não plantavam nem criavam. Sim. Esses lá são os humanoides, né? Depois os primeiros seres humanos. Mas trazendo de volta aqui, para o nosso espectador entender, que o doutor Isidoro aqui está falando que a fome não existe mais. Não existe. Quem falou foi Bolsonaro. Não, mas não, a questão é a seguinte: não existe mais a fome por falta da comida. Existe a fome por falta de dinheiro. É diferente. Gente, o supermercado está cheio de comida. O desperdício de alimento é incrível. Né? Agora, se tem fome, é por falta de dinheiro, não é falta de comida. É diferente da Idade Média, que você podia ter dinheiro, mas não tinha comida. Sim. Né? Então, essa inversão da transição nutricional veio a inverter esse raciocínio. Nós temos mais comida do que nós podemos comer. Né? E dentro dessa transição nutricional veio o modelo de negócio. Quanto mais você comer, mais enriquece o país. Os Estados Unidos foi o símbolo, até hoje, né, em que o consumismo enriquece a todos.
né? A promoção do consumo. E quanto mais você comer, mais o produtor tem que fazer, mais ele ganha dinheiro, mais transporte, mais o comerciante vende. Então entra numa lógica de todo mundo ganhar dinheiro quanto mais a pessoa come. Então a transição nutricional traz essa lógica econômica que pegou no mundo todo. Né? E essa lógica, então, ela traz... Chegando aos restaurantes e bares e tudo. Todos, né? Quanto mais você comer, mais você está enriquecendo alguém. Né? O Brasil, o país do agronegócio, como nós ganhamos dinheiro com os outros. Né? Ainda trazendo um preâmbulo aqui, né? Quanto mais o chinês comer, mais o Brasil enriquece. Sim. Né? Quer dizer, então nós temos que engordar os chineses. Nessa lógica, né? Porque o Brasil é o grande celeiro do mundo. Né? Sim, mas vamos lembrar que esse agronegócio também, que é famoso, né? Dizem até que ele é pop, ele é muito baseado, esse grande agronegócio, né, na exportação de algumas commodities, né? Milho, soja e tal, porque quem produz comida mesmo, porque esse milho vai para porco. E vai para as aves de fora. Mas quem produz comida mesmo é a agricultura familiar. Pelo menos eu não sou especialista nisso, mas eu tenho, por causa do cultivo de tabaco, que existe um movimento forte para a gente tentar dar opções ao agricultor do fumo que passe a plantar outras coisas. Eu tenho estudado um pouco isso, né? E o que a gente vê são grandes plantações de soja no Brasil. E que se você for ver, quem é que come soja aqui? Chinês e japonês. Isso. Não é? Quer dizer, exatamente, porque é a lógica econômica determinando o que nós vamos comer. Isso. Né? É lógico, nós sabemos, o brasileiro devia ter a soja todo dia no seu prato. Né? Mas não tem, porque a soja é um elemento excepcional em matéria de qualidade proteica. Né? Mas voltando ao contexto, né, o contexto do raciocínio econômico, né? E aí o comerciante teve a seguinte percepção, Alexandre: alimentos doces vendem mais. Quando as pessoas, o comerciante, o fabricante de comida percebeu esse raciocínio, o fabricante começou a adoçar os alimentos. Então, os alimentos doces vendem mais, eu fico mais rico. Gente, coloca mais açúcar nesse biscoito aí. Vamos fazer o pão doce. E aí vai esse raciocínio de adoçar os alimentos. E hoje, recentemente, coisa que nós médicos não sabíamos, tá? Que o sabor doce, que nem precisa ser do açúcar, o sabor doce abre o apetite. Então, veja bem, vamos voltar para o passado outra vez. Comida mais doce abre o meu apetite. Eu como mais, gasto mais, todo mundo a cadeia do enriquecimento. Então o açúcar começou a enriquecer as pessoas da humanidade. Não, e tem uma outra coisa que você também estuda muito, que eu sei, é que além da questão sólida, tem a questão líquida, né? E aí você sabe precisar mais ou menos assim, quando é que começou-se a tomar bebida adocicada, tipo refrigerantes e suco de caixinha já foi bem depois. Eu sou de uma época que a minha mãe só deixava a gente tomar refrigerante no domingo. No domingo. Aí, durante a semana, às vezes tinha um suco de groselha, um refresco de groselha, mas era muito assim, era água na refeição, né? Hoje em dia você vai, assim, em um restaurante comum, talvez os restaurantes mais finos, as pessoas mais bem informadas, você veja muita gente se alimentando usando água como acompanhante. Mas a maioria dos restaurantes, assim, de trabalhador, por exemplo, ele pede aquele prato, né? Arroz, feijão, macarrão e uma proteína, às vezes ainda mete uma farofa em cima, tudo com açúcar embutido, né? Feijão não, mas... e aí você vê, eles pedem numa mesa uma garrafa de 2 litros, 2,5 litros de refrigerante sem ser zero ainda por cima. Isso, né? É muito comum. Né? Porque o de 2 litros é mais barato que você pegar várias garrafinhas. 5 latas. Mas isso você Quando é que começou isso, esse açúcar na bebida? Eu vou te contar só uma coisa do meu pai, né? Eu lembro que já tinha Coca-Cola, né? Mas chegou a Coca-Cola Diet no Brasil. Sim. Gente, o meu pai tomou a primeira Coca-Cola Diet e ele ficou encantado.
Entendeu? E aí eu lembro dessa primeira né, da primeira vez, né? Porque aí... Depois veio uma outra chamada Tab. Tab, que né? Aquela primeira não colou, eu acho. Mas a Coca-Cola Diet foi uma alegria pro Foi. meu pai, né? Mas enfim, lembrando um pouquinho, eu acho que o grande ícone do refrigerante adocicado é a Coca-Cola. Isso. Né? É maior do planeta. Né? Maior do planeta, né? Coca-Cola tem um orçamento maior que muitos países do mundo, né? Olhando ela como um volume Sim. de empreendimentos e dinheiro, Se né? fosse um país. Né? Fosse um país, né? Enfim, o que aconteceu? Eu acho que o refrigerante, ele começa a ser o primeiro grande vilão do excesso, né? E aí a Coca-Cola e o ambiente capitalista dos Estados Unidos, vendo que aquilo vende, se enriqueceram mais ainda, virou um ícone do capitalismo, né? Até hoje. Até hoje. Né? E até hoje as pessoas continuam consumindo mais Coca-Cola do que podem, do que devem. Né? Apesar da nossa fala terapêutica, para de tomar Coca-Cola, para de tomar refrigerantes, inclusive a diet. Vamos falar direto aqui com o nosso ouvinte aqui, nosso internauta, né? Mesmo a Coca-Cola Diet engorda. Olha, contradizendo o que eu já disse no passado. Tá? Alguns anos atrás eu falava, não, você pode tomar Coca-Cola Diet? Pode, tá? Não, não pode. A medicina é a ciência das verdades temporárias. Porque a Coca-Cola Diet abre o apetite. Você come mais pizza. Sim. Né? Então, não pode tomar Coca-Cola Diet. Né? Quem sofre de obesidade não pode tomar Coca-Cola Diet. Você falou que o símbolo um dos principais símbolos americanos da América do Norte é a Coca-Cola, e eu adicionaria um outro, que é o Marlboro, o cigarro. Pois é. E são duas indústrias de peso americanas, né? A do cigarro é a Altria, né? Que é a corporação maior, e aí tem a Philip Morris International, Philip Morris USA, mas são dois produtos que você encontra em qualquer parte do mundo. Eu me lembro que eu visitei, eu morava na França, fazendo minha especialização, e nas férias eu fui para o Marrocos, corri o Marrocos todo. E eu fui lá numa cidadezinha mínima, que o sujeito vendia carne fora da geladeira, no balcão, a carne ficava exposta no balcão, sem condicionamento nenhum, e a rua era de barro. Mas carne fresca. É carne fresca. Matou ali o bicho na hora e já está aqui na prateleira. Aí ele viu que eu falava um francês diferente, tentou falar comigo em árabe, e ele viu então que eu não era nem francês nem árabe. E aí ele me perguntou de onde eu era, eu disse que era brasileiro, isso foi em 79 ou 80, alguma coisa assim, e ele falou Pelé. Ele falava francês, né? Pelé, todo marroquino, todo africano do norte fala francês como segunda língua, com a propriedade, você vê que não é o francês da França, mas ele fala francês perfeito. Pelé, e começou a falar do Pelé, aí eu tive que ficar lá 10 minutos falando do Pelé. Pelé nem sabe disso. Eu fiquei com sede e pedi uma Coca-Cola. Não vou pedir um refresco ali, porque eu não sei como é que aquilo é feito. E na hora de pagar a conta, isso é que o Pelé nunca soube, ele não quis me cobrar. Não. Pelé. Mais uma história para a biografia do Pelé. Você tomou uma Coca-Cola de graça em nome dele. Em nome dele. Só porque eu fiquei contando a história dele. Mas eu quero dizer com isso que são produtos que têm uma capacidade de distribuição planetária. Não é à toa, né, que eles são... Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Você fica rico, e ao ficar rico você pode ter uma distribuição maior, e papapá, e você vai. Aqui no Brasil um exemplo disso é o Bombom Garoto, né? Que você chega em qualquer lugar do Brasil, pelo menos antigamente era assim, que era uma fábrica no Espírito Santo, mas que você chegava lá numa cidade pequena do Amazonas e tinha Bombom Garoto. Né? Né? E aí nesse raciocínio, nesse modelo econômico do consumo, comida, veio a obesidade. Né? Nós sabemos hoje que a obesidade é um problema maior para a humanidade do que a desnutrição. Sim. Né? Isso está bem claro, todos os estudos médicos, epidemiológicos mostram isso. A gente querendo comparar a obesidade ao tabagismo, que é considerado o maior problema de saúde do mundo. E a obesidade já está
chegando perto em termos de adoecimento e mesmo de mortalidade. Agora eu vou te devolver uma pergunta aqui. Vamos ver. Eu sei que a obesidade está subindo. E o tabagismo, do ponto de vista da perspectiva das últimas décadas, não está diminuindo? Ele está diminuindo. Essa é uma vitória. Ninguém diminuiu mais do que o Brasil, que é o melhor programa que existe no planeta. Melhor programa de controle, né? Estamos rumo à eliminação, que é chegar a 5% da população, mas nós estamos hoje em torno de 9%, 10% e já tivemos 36% até 40% da população fumante. Exemplo de um case, de um caso De bem sucesso. feito, de sucesso, Isso. né? Tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista dos preços, Isso. daquele aviso no Todas. março. Nosso né? arcabouço jurídico é fantástico. Não pode fumar em ambiente fechado, não pode vender para criança, tem que ter foto no maço, tem que aumentar preço, coisa que é difícil a gente fazer, porque a indústria exerce uma pressão grande para que a gente não aumente o preço, porque o principal fator para você reduzir o tabagismo numa comunidade é você aumentar o preço. Não existe nada que faça reduzir mais. Nenhuma outra medida é tão eficaz. E a indústria não quer que aumente o preço e diz que se aumentar, vai aumentar o contrabando. Falácias que a gente já conhece. E eu acho que o caminho do açúcar está à semelhança. Então temos que aproveitar esse modelo né, do cigarro para aplicar no açúcar. E já começou, né? Os alimentos já têm rótulos, rico em carboidrato, rico em açúcar. Olha só. Eles estão rotulados, né? Eu trouxe aqui para te mostrar. Não estamos fazendo jabá, porque rádio comunitária não pode ter patrocínio. Então, os nossos poderosos aqui do Molho Pronto não estão patrocinando nada no nosso programa. Mas esse molho para macarrão aqui, molho de tomate, diz assim, 0% de adição de sal, isso em letras maiores, 0% de adição de açúcares. Está escrito aqui, gente. Aqui, não sei se está vendo aí, Geraldo? Mas aqui, deitadinho, tem uma observação com um asterisco dizendo assim, e aí que eu quero a sua posição. Contém açúcares próprios dos ingredientes. O que eles querem dizer com isso? Eles não puseram açúcar aqui dentro, né? Mas não querem dizer que não tem açúcar, porque os próprios ingredientes já têm os seus açúcares naturalmente. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, antes da gente se expandir mais sobre o açúcar, a questão dos componentes da natureza. Eles próprios têm açúcar, né? Por exemplo, o tomate tem açúcar. Uma coisa que eu não sabia. Tomate tem. O tomate é uma fruta. Isso. Né? Não é um legume, né? Não, apesar de estar no grupo da nossa prática culinária, no grupo, mas ele é uma fruta, né? Não é legumes. E o que acontece é que toda fruta tem frutose. Então, a frutose, ela se transforma em glicose no nosso processo digestivo, né? A nossa célula, ela funciona com a molécula da glicose. Então, todas as linhas de oses são transformadas em glicose. Então, a frutose é transformada em glicose que entra dentro da célula, metabolizada para a produção de energia. Né? Então, o açúcar, por exemplo, nós sentimos isso, ele esquenta o nosso metabolismo, né? Porque aumenta a cota de energia. Nós nos sentimos mais acordados, mais bem dispostos, melhora o nosso humor, né? E isso faz com que o açúcar seja tão desejado, né? Porque o açúcar é gostoso. Né? E ele é gostoso por quê? Porque ele traz bem-estar. Se o açúcar trouxesse mal-estar, ninguém ia querer. Né? Os alimentos amargos, por exemplo, nós restringimos, né? Mas o açúcar... Essa é a questão de ser gostoso. E por que é gostoso? É uma boa pergunta. Por que a natureza fez com que o doce fosse gostoso? Né? O nosso cérebro é codificado assim, né? Porque o nosso organismo gosta de energia. A maior fonte de energia rápida é o açúcar. Né? A segunda fonte de energia é a gordura, mas é mais lento ela ser transformada em açúcar para ser metabolizada pela célula. Então, quando a gente come alguma coisa doce, aquilo vem rápido para o sangue, entra rápido para a célula e o corpo gosta.
energia. A gente fez um programa semana passada, que esse nosso programa hoje seria semana retrasada, lembra disso? Mas aí o Geraldo, nosso operador, falou, olha, não vai dar para fazer o programa, porque por causa do show da Madonna, foi nesse dia, a internet deu pau aí, ninguém consegue, o YouTube não se mantinha. E aí nós adiamos o programa para hoje, mas já tinha o outro agendado para sábado passado, que foi sobre gorduras. E uma das coisas que a minha convidada, uma nutricionista, professora também igual você, Lília Zago disse, fez questão de dizer, é que existe um mito de que a gordura é vilã. E aí ela deu uma série de justificativas pelas quais a gente tem que entender que a gordura é benéfica também. Temos que escolher o tipo de gordura, mas a gordura é benéfica para o nosso cérebro, para uma série de coisas. Você está falando mesmo do açúcar. Você está querendo dizer também que o açúcar não deve ser visto a priori como um vilão? Exatamente. O problema, aliás, eu quero só falar que eu assisti o programa da Lília Zago. Da Lília, muito boa, ela é uma pesquisadora da UERJ, né? Exatamente. E ela explicou muito bem a questão da gordura. É o raciocínio em que a ciência defende a gordura, né? E ela, apesar que a gordura é um pouco demonizada pela sociedade, né? Depois nós vamos falar sobre as questões das fobias de gordura, né? Mas, trazendo essa sua a resposta à sua pergunta, o açúcar é bom, né? O problema é o excesso. Né? A questão, mais uma vez, né? Até água em excesso faz mal, né? Né? Afoga, né? Ou se não, incha a pessoa. Né? Até a água em excesso é ruim, né? Então, o açúcar, essa é a questão. Então, no raciocínio do nosso processo histórico, nós estamos trazendo a história do açúcar na humanidade, a questão da transição nutricional deflagrou um consumo exagerado de açúcares, mais do que gorduras, mais do que proteínas. Dos 3 elementos nutricionais, o açúcar disparou. Né? O preço do açúcar caiu, é baratinho comprar açúcar. Né? Dá uma energia rápida, né? A pessoa acorda com aquela bomba energética, entendeu? Então, de tal maneira de que isso levou à obesidade, esse problema de saúde pública ascendente. Voltando à nossa linha de raciocínio, o tabagismo está caindo e a obesidade está subindo. Mesmo os últimos estudos brasileiros e mundiais continuam mostrando o aumento da obesidade. Ela não foi freada. A relação entre a obesidade e o diabetes tipo 2 é uma relação direta, porque uma vez eu me lembro que num dos programas que você teve aqui, você usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, que eu achei muito interessante. Você diz, existe o obeso saudável. Né? Essa relação ela é direta. Quanto mais obesos você tem na sociedade, mais diabetes, ou existem outros fatores que aumentam o diabetes? Não, é uma linha reta. Reta. É uma linha reta. Quanto o número de pessoas com diabetes tipo 2 sobe proporcionalmente ao aumento de pessoas com obesidade. É linha reta, mas também é verdade. Existem pessoas obesas que não têm diabetes. Sim, e nem vão ter, porque não tem na genética. E tem pessoas que têm peso normal e têm diabetes. Quer dizer, então, mas quando a gente coloca naqueles números estatísticos, então tem uma linha ascendente paralela, né? As duas sobem juntos. Mais pessoas obesas, mais diabetes. Deixa eu te contar uma história que daí eu emendo com a pergunta que eu quero te fazer. E o açúcar tem uma representação simbólica também relacionada ao afeto. E eu me lembro de uma música que, se não me engano, era do Chico Buarque, com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto. Lembra dessa música? Lembro. Eu tenho uma tia que já faleceu há mais de 20 anos, acredito eu, se não mais, que ela tinha por hábito, sempre que ia na minha casa, na casa dos meus pais, onde eu morava, ela levava uma caixa de bombom garoto para mim. E aquilo virou uma tradição. Inicialmente era só no meu aniversário, mas depois passou sempre que ela ia. Isso me marcou de uma tal maneira que até hoje eu lembro dessa
dessas caixas de bombom que eu lembro da fisionomia dela, lembro do momento que ela me dava. Aquilo entra também quando às vezes você dá doce para as pessoas, e eu me arrependo barbaramente que eu tenho 2 filhos e durante a infância deles eu me sentia bem dando doce para eles, entendeu? Comprando sorvete e comprando às vezes bombom. E isso eu tive que me policiar. Na verdade, eu fui obrigado a me policiar quando meu filho disse: pai, não quero mais, não quero comer açúcar. E aí é que eu me toquei que aquilo tinha virado um hábito para mim, natural, agradar o filho e a filha dando doce, né? Como é que você vê essa história? Dizem, por exemplo, que as mulheres, quando estão muito nervosas, se diz isso mais de mulheres. O homem vai mais para o álcool quando está nervoso, e as mulheres vão mais para o açúcar. E tem muitas cenas que a gente vê em filme das mulheres tensas por um motivo ou outro e agarrada num pote de sorvete, né? Que basicamente é gordura com açúcar. O sorvete é basicamente veneno isso. Puro. É tudo de Como ruim. é que você vê essa história? Lembrando do sorvete, um dos piores alimentos, ainda Isso. é gordura, trans. Isso. Agora não é mais. A Lília me explicou que por Não é lei mais? já não é mais. Então ainda é. Eu não sei exatamente se foi por lei ou se foi uma decisão da indústria porque estava pegando mal, porque todo mundo estava denunciando. É coisa recente. Mas como é que você vê essa relação da pessoa assim, psíquica com açúcar? Bom, vou trazer primeira coisa, vamos pegar o metabolismo cerebral, depois nós vamos pegar a parte comportamental. Metabolismo cerebral, como que o corpo funciona, a máquina do corpo. Quando nós comemos qualquer alimento, tá? Processo digestivo aumenta o nível de serotonina. E a serotonina dá prazer para o cérebro. Né? Então, pode ver, qualquer um de nós, qualquer comida, a gente se sente bem. Né? Não precisa nem ser açúcar. Né? A gente dá um prazer, porque a natureza é sábia. Se fosse ao contrário, se a gente comesse e sentisse mal, a humanidade se extinguir. Né? Então a gente come e sente-se bem. Então, o funcionamento, serotonina, 70% da serotonina é produzida pelo aparelho digestivo. Olha o que eu falei, 70%. Apenas 30% vem do próprio cérebro. Quando nós ingerimos o açúcar, a produção de serotonina ainda é maior. Então, significa que aquela serotonina das células do aparelho digestivo invadem o cérebro e nós sentimos prazer, né? Então sentimos muito bem quando ingerimos o açúcar, serotonina do aparelho digestivo, neurotransmissor cérebro. Então, quando nós estamos ruins, maus, tristes e queremos aliviar nossas angústias, o açúcar está bem pertinho. Gente, a gente come uma caixa de chocolate, tem um alívio. Não precisa comer uma caixa, porque tem gente que come a caixa toda mesmo, tá? Mas vamos ver, comendo 2, 3 dos bombons garotos, a gente se sente super bem. É um alívio que dura 5 minutos, tá? Mas alivia. E o nosso cérebro aprende por repetição. Se eu sentir alívio comendo 3 bombons, na próxima vez eu vou comer 4. Eu vou sentir um alívio ainda melhor. E aí o cérebro aprende, na próxima vez eu vou comer 5, porque eu vou me sentir ainda melhor. É a questão do cérebro e do vício. Também funciona com cigarro, também funciona com a dependência química. Todas. Por isso que o açúcar vicia. Vicia mesmo, porque o cérebro tem um gatilho para encontrar seu alívio. Eu acho que a gente está entrando a gente que eu digo é a ciência e as sociedades, entrando se aprofundando nessa questão dos neurotransmissores, né? Isso que você citou, a serotonina, você tem também a dopamina, a noradrenalina, tem a acetilcolina, que são todos hormônios, né? Alguns que têm o poder. Tem alguns poderes, por exemplo, a serotonina que você citou aumenta a capacidade de você se concentrar. A dopamina dá alegria, né? Então o cigarro, o jeito quando eu fumo um cigarro, ele se sente mais alegre, entre aspas, mas na verdade os estudos mostram que você fumar
você causa depressão e não euforia. Mas o que acontece? Quando você está num momento de estresse, a sua taxa de nicotina, a taxa de nicotina do fumante cai abruptamente numa situação de estresse. E aí ele fica estressado. E aí ele fuma e a nicotina aumenta a taxa. E ele acha que o cigarro tem o poder de acalmá-lo. O estresse é que tem o poder de baixar a nicotina e não o contrário. O cigarro não tem o poder de acalmar ninguém. Se o cara não for fumante e estiver nervoso, se ele fumar, ele não vai ficar menos nervoso porque fumou. Só os fumantes ficam menos nervosos porque fumaram. Mas justamente porque o estresse faz baixar como é que se diz? Faz baixar a taxa de nicotina. Basicamente, a regulação toda do processo de fumar é dado por uma questão química de mais ou menos nicotinas circulantes. Mas nós estamos vivendo hoje também uma outra epidemia, além da que você já mencionou, de obesidade e de diabetes, que é uma pandemia, na verdade, é do tabaco. Nós temos também uma epidemia de depressão, né, psíquica. Você, como endocrinologista, você acaba, sem ser psiquiatra, mas você acaba precisando lidar com esse tipo de coisa, né? Até porque a diabetes também leva o indivíduo psiquicamente poder, né, se sentir depressivo, né, por ter a doença. Como é que você lida com a questão da alimentação, da depressão? Porque, inclusive, alguns remédios antidepressivos engordam, né? Fazem o indivíduo ganhar peso. Como é que você lida com isso, como endocrinologista? Pois é, né? Sabe que nós que somos médicos, nós temos um viés nessa impressão, porque quem nos procura está doente, né? Então a gente tem a impressão que o mundo todo está ficando com diabetes, todo mundo está obeso, porque nosso consultório fica repleto disso, né? E isso pode distorcer a nossa imagem, nossa percepção, por isso que é importante os estudos estatísticos. Né? E realmente eu não sei se a depressão no mundo está aumentando ou não. Tá? Eu não tenho essa resposta para você, talvez o psiquiatra tenha, mas eu diria o seguinte, assim, de uma perspectiva, né, médica global, né, de que o que está aumentando é a nossa capacidade de diagnóstico. Né? Nós estamos cada vez melhores em fazer diagnóstico, né? A questão do autismo, por exemplo, será que está aumentando o número de autismo ou nós que agora estamos aprendendo a fazer o diagnóstico mais refinado? A doença de Alzheimer, o vovô Gagá é do tempo lá da onça. Todo mundo tem um vovô Gagá, mas agora chamamos de doença de Alzheimer. Né? Então, todo esse processo é difícil comparar se está aumentando ou não. Mas a obesidade está. Isso, de fato, não é percepção do médico. Todos os países falam, todas as instituições falam e provam através dos números. Né? E a gente vê na rua. Sim. Não precisa nem pesquisar. Você passa na calçada, vai vendo, vai contando ali quantas pessoas obesas tem. Né? Você já percebe. Estava vindo para cá, né? Tinha uma mendiga ali. A mendiga, obesidade 3. Né? Mendiga, quer dizer, né? Ver como que está a questão da comida, né? Então não falta comida para aquela mendiga, né? O que ela come? Qual é o problema da mendiga ali que eu vi obesa grau 3 ali? Ela come comida de baixa qualidade. Né? Então essa é a mudança também, né? A obesidade está relacionada com comida de baixa qualidade? Tá. E o açúcar é um alimento de baixa qualidade? É. Sim. Né? Nós vamos fazer um intervalo, o Geraldo vai botar uma musiquinha e na volta vamos conversar sobre o que seria um alimento de baixa qualidade e o outro de melhor ou de mais alta qualidade. Inclusive, é bom a gente gastar um tempinho falando sobre os carboidratos, né? Que é carboidrato e qual é a correlação entre carboidrato, açúcar e obesidade. Vamos lá, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade, fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, aqui pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Está passando direto na 98.7 FM Rio, no site da rádio, que é a radionsc.com, no canal do YouTube da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, e nós esperamos que todos que tenham possibilidade, divulguem o programa para a gente. O nosso convidado, Dr. Isidoro Fluminhan, endocrinologista, e o tema, para quem estiver começando a nos acompanhar agora, o tema é o açúcar e a sua importância não só econômica, mas também em termos de saúde pública. Eu queria mencionar aqui que temos duas mensagens aqui no nosso chat. Quilma Conceição Ananias de Oliveira nos dá boa tarde, parabeniza e diz que é uma pena que não se fale tanto sobre esse assunto, por exemplo, sobre a questão das propagandas de cigarro. A Nina Sixo, eu acho que eu estou falando o nome dela corretamente, também está dando um olá e está acompanhando o programa. Vamos pegar essa fala da Quilma Conceição sobre a questão das propagandas. Depois a gente vai naquele ponto dos carboidratos. Como é que você vê, dentre a evolução que você veio lá desde os humanoides, né, no primeiro bloco, o início da colonização pelos Homo sapiens, essa mudança no padrão? Houve uma mudança também, um avanço muito grande no marketing das empresas, não só de refrigerantes, mas toda a sorte de ultraprocessados. Eu me lembro que nós fizemos aqui um programa com uma nutricionista também da UERJ, a Daniela Canella, e ficamos conversando sobre os sucos, né? E os sucos desses que vêm naquelas caixinhas Tetra Pak, existe uma legislação que diz que só é necessário 1% do suco natural em 1 litro. O resto todo é água e açúcar e conservante, né? Nesses Tetra Pakzinhos, né? Mas como é que você vê, reforçando a preocupação da Quilma, como é que você vê a questão da propaganda chegando na casa das pessoas e influenciando crianças, adultos, jovens, enfim? A propaganda, ela move a conduta humana, né? Acho que minha cabeça está puxando 3 fotografias sobre propaganda. A primeira é a Coca-Cola. Uhum. A Coca-Cola, alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós fomos pedir um patrocínio para a Coca-Cola para nos ajudar nas campanhas de diabetes. E ganhamos um não gigante. Por quê? Coca-Cola não se relaciona com nenhuma
doença. Tá? A Coca-Cola só põe a sua imagem diante do esporte, da alegria. Papai Noel com aquele carro vermelho. Tá? Ele não vai relacionar com diabetes nem obesidade. Um não gigante. Quer dizer, é uma empresa que não tem menor comprometimento com a responsabilidade, mas também não quer associar a marca com uma doença. Né? Então, essa é uma imagem da fotografia. É quando relaciona um produto com a alegria, né? Com o esporte. Né? Com a família. O cigarro também foi assim. Sim. Né? Com pessoas que eram valentes, né? E astros de Hollywood. Né? Bonitos. E isso vai consumindo o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele aprende por repetição. Por isso que se você repetir mil vezes que você falar uma mentira, virou uma verdade. Sim. Por isso que é importante a gente logo contradizer, não é isso. Né? A outra imagem. A outra imagem, né? A questão dos brinquedos nos biscoitos. Né? Quer dizer, já pegando a criancinha lá, que ela queria o brinquedo, ela não queria o biscoito, mas já que comprou vai ter que comer o biscoito agora. Senão a mãe vai jogar o dinheiro fora. Fora as embalagens, né? A embalagem. E, finalmente, o McDonald's, que também é um ícone capitalista, né? Que relaciona a comida e aquele sanduíche com os brinquedos, com aquele palhacinho, alegria, essas coisas, todo mundo conhece. Sim. Né? Mas, enfim, a propaganda é essa. E a propaganda tem uma lógica econômica. Né? É a questão do dinheiro. Né? Eu acho que a gente pode, até não é o tema de hoje, mas sempre é o tema de tudo, a questão do dinheiro. Né? Eu acho que nós temos que trazer uma solução para isso. Né? Olhando um pouquinho assim na história da humanidade, nós trouxemos solução para o término da falta de comida. Então agora nós temos que trazer uma solução para o término da falta do dinheiro. Ninguém sem dinheiro. Todo mundo com dinheiro garantido. Né? O Harari, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus e 21 questões do século XXI, ele coloca como uma solução financeira para todo ser humano. Basta ser humano, precisa receber um dinheiro que garanta a alimentação, a saúde e a moradia. Sim. Tá? Não precisa trabalhar. Às vezes eu comento, mas como não vai trabalhar e vai ter as coisas, as pessoas não vão trabalhar? Não, você precisa garantir todas as pessoas do mundo com esses 3 requisitos. E você disse, uma palestra sua que eu assisti, antes da pandemia até, mas você estava falando, o tema devia ser diabetes ou alimentação, e aí você estava citando uma pesquisa que você fez rápida num supermercado, em que a garrafa de refrigerante estava mais barata do que a água mineral. Você Foi lembra isso disso? mesmo, me lembro. Eu comparei o preço de 1 litro de Coca-Cola com 1 litro de água mineral com gás. Né? E a Coca-Cola é mais barata do que água com gás. Eu te fotografei, mostrei na palestra. Sim. Né? Porque vende tanto que consegue ser mais barato que água. Né? E isso consome o quê? Consome a nossa conduta. Vamos pensar, né? É uma coisa importante para as mães. Né? E doce, né? Você falou também sobre alimentação e tal. A gente sempre dá uma comidinha gostosa para quem a gente ama. Exatamente. Você não vai dar comida para o inimigo. Não, você vai dar comida gostosa para quem ama. E o açúcar é gostoso, você fazia isso, todo mundo faz. Te leva uma caixa de doce para namorar, chocolate. Isso. Né? Mas, enfim, a questão é o seguinte, o que as mães fazem no aniversário dos seus filhos? Brigadeiro. Fazem festa de aniversário. Isso. E o que elas vão dar para bebida na festa? Refrigerante. Por quê? Porque o refrigerante é tão barato que é muito mais barato você fazer uma festa com Coca-Cola do que com suco de fruta. Então eu vou fazer uma festa com Coca-Cola pelo impacto financeiro. Agora, se pelo menos os dois fosse o mesmo preço, e eu vou dar uma festa com Coca-Cola, e é o mesmo preço dar uma festa com suco de laranja, aí a mãe tem pelo menos a possibilidade de escolher o suco de laranja. Isso. Mas atualmente todo mundo está com refrigerante, porque é muito mais barato. Eu mencionei aqui que um dos principais fatores, o principal fator de redução do consumo de tabaco é o aumento do preço. E agora nós estamos em plena reforma fiscal, né?
E existe um movimento grande que parece que está sendo vencedor, que é o de aumentar o preço das bebidas chamadas bebidas adocicadas, né? Que engloba esses sucos e engloba esses sucos artificiais. Não pode chamar de suco natural uma garrafa de 1 litro que tenha 1% de laranja, né? Não, é suco artificial. E aumentando a tributação, espera-se, inclusive sobre as bebidas alcoólicas também, espera-se que reduza o consumo, né? E é um movimento grande. Essa brochura que eu trouxe aqui é uma criação de um movimento pela alimentação saudável da ACT e da Organização Pan-Americana de Saúde, e justamente o título é esse: Tributação das bebidas adocicadas no Brasil, para que tributar as bebidas adocicadas e como implementar essa política que faz bem para a saúde, a economia, sim, porque as doenças que vão decorrer da alimentação não saudável têm custo, né? Alto, né? E, obviamente, para a sociedade, inclusive em termos de quantidade de vidas que se perde, né? Você estava falando no primeiro bloco sobre a alimentação de qualidade. E eu fiz um ensaio fotográfico na Central do Brasil, que é aqui no Rio de Janeiro, da onde partem vários ramais de trens para o município do Rio de Janeiro, as cidades da Baixada Fluminense, né, que são outros municípios, e é bem no centro do Rio de Janeiro, né? E eu fui à Central do Brasil, porque a Central do Brasil tem uma praça de alimentação muito grande, imensa, com várias lojas de pequenas lanchonetes, tem muitas pastelarias, e o preço é absolutamente baixo. Por exemplo, você come lá, você vai no Bebê Lanche no Leblon, na Tauf de Paiva, eu estou esperando ganhar na Mega Sena para comer um pastel lá, que custa R$15. Mas você vai na Central do Brasil, você pega um joelho, que a gente chama no Brasil, né, no Rio, joelho, não sei se é assim em outras partes do país, mas um joelho com refresco por R$3. Aí a pessoa come 2 joelhos e 2 refrescos, é um almoço. Mas ali é tudo carboidrato, então tem muito pastel barato, muita coxinha de galinha com 10 gramas de frango, e o resto é tudo aquela massa frita, né? Que acho que é farinha de trigo, né? Tudo isso são carboidratos, fora pães, sanduíches ali feitos na hora, mas basicamente vende-se muito joelho e pastel. O que é o carboidrato e por que o carboidrato é barato e fica acessível a pessoas de menor renda? Por isso que está lá na Central do Brasil e a preços módicos. Exatamente. Bem legal essa sua desenho, porque eu também conheço a Central do Brasil, já passei lá, já entrei naquelas lojinhas lá, né? Então o que acontece? O joelho está até nos jornais. É o salgadinho preferido do carioca. Né? O que mais vende, tem até joelheria. Joelheria agora? Joelheria, que aqui na Figueiredo, tem joelheria, que é uma loja só de joelhos, né? Que é um salgadinho, né? Que parece um sanduichinho bem enroladinho. Recheio de 0,5 grama de presunto e 0,5 grama de queijo. Mas a joelheria já tem uns recheios tudo sofisticados, tá? Continua barato. Mas aí eu, com a minha curiosidade, eu fui ver como faz um joelho, né? Porque ainda vou contar aqui para o nosso espectador que eu tenho diabetes. Falei do meu pai, né? Eu já estou contando meu próprio diagnóstico, mas eu comi um joelho e minha glicose disparou. Eu falei assim, caramba, cara, nunca vi isso muita coisa, entendeu? Aí eu fui ver na internet como é que faz o joelho. O joelho é o seguinte, cara, o cara montou um joelho na minha frente, lá no YouTube, tá? Ele pegou praticamente 50% de farinha de trigo e 50% de açúcar. 50% de açúcar? Praticamente quase igual, cara. Talvez um pouquinho mais de farinha, mas o cara colocou assim 3 copos gigantes de açúcar dentro da travessa e depois bate aquilo com leite e com água e faz a massa. Né? Então, aquilo, se você perceber no gosto, ele é doce, aquela massa. Sim, pensando agora. E o açúcar é barato. Por isso que você consegue fazer um joelho tão barato.
né? Porque é açúcar, farinha de trigo, água. Não é tão cara também. Não é tão caro, né? E é doce. O que é doce abre apetite, né? E ainda tem mais. A Central do Brasil. Você compra o joelho e grátis um refresco. Um refresco. Doce. Doce! Eu já fui lá, tá? A mesma coisa tem na saída do metrô da Barra da Tijuca. Aí eu perguntei assim, esse refresco de graça aí tem sem açúcar? Não, tá tudo adoçado. Você é obrigado, não tem opção ali, por R$3. Mas é o motivo porque as pessoas mais pobres e a pandemia da obesidade acontece entre os mais pobres. Sim. A mendiga com obesidade grau 3 que eu acabei de falar. Sim, muito né? mais fácil para ela comer um joelho com refresco e um prato de salada. Por R$3. E na estatística também se percebe, né? A obesidade, ela expande nas classes mais pobres. Sim. Né? Os ricos são tudo magrinho. Por esse motivo e por um outro, que é a questão da informação também. Porque se for ver no tabagismo, que eu prefiro chamar de nicotinismo, né, que é a dependência química à nicotina, o nicotinismo ele tem uma prevalência maior nas classes economicamente mais pobres. Primeiro, porque eles têm acesso a um cigarro mais barato, inclusive na possibilidade aos cigarros ilegais, e também porque eles não têm a informação adequada. Você mencionou que o refrigerante diet também engorda por um motivo. Ele não tem açúcar, mas ele aumenta o apetite. Mas eu trabalho uma vez por semana em Caxias e às vezes almoço em algum coisinha de perto do hospital. E ninguém vende refrigerante zero em Caxias. Chegam até a olhar você com uma cara meio estranha. O cara é meio estranho, está pedindo no restaurante. Diet zero? Quase que ele diz assim, não sei o que é isso. Não sei que, mas sabe que agora, trazendo para a zona sul do Rio de Janeiro, a gente mora aqui, né? Vamos a um restaurante. Pede uma sobremesa diet. Não tem. Nem aqui nos restaurantes da zona sul não tem sobremesa diet. Existem, né? Existe, não tem. Sabe por que não tem? Porque ninguém pede. Isso, tem, exatamente. Exatamente. Se vendesse... Essa foi a conclusão que eu cheguei em Caxias. Eles não têm porque ninguém pede. Ninguém pede. Mas vamos voltar ao carboidrato. O que tem carboidrato na nossa alimentação corriqueira? Aquilo que do dia a dia nosso. Onde é que entra o carboidrato? O carboidrato é um dos alimentos preferidos do brasileiro, né? Bom, são 3 alimentos, Alexandre, que eu sempre falo assim, tem que parar se você quer reduzir o peso, tem que parar se você tem diabetes tipo 2, relação com glicose. São os que vêm do trigo, os alimentos que vêm do trigo, vêm do milho, vêm do aipim e vêm do arroz. Do milho também. Do milho também. Lembrando, com a comparação técnica, né? O produtor engorda o porco com farelo de milho. Sim. Todo mundo sabe. Sim, mas o produtor também engorda o boi com capim, né? Não, mas os animais são diferentes, né? Tem aquela piada, né? Tem aquela piada também da baleia, né? Baleia faz exercício direto e é gorda. Mas fala. Mas já que você tocou no assunto da baleia... Não, mas não acabamos aqui. Trigo, milho... Fala dos outros 2. Trigo, milho, aipim e arroz. Então, o que é esse carboidrato que está nessas coisas? Na batata também, né? É batata, mas tem menos. Menos. Tá? Para pessoas que têm diabetes e fazem tratamento de obesidade, prefira a batata, só não pode ser frita. Isso, você disse que o maior veneno da dieta é batata frita. Estragou, você quer estragar a batata frita, ela. Tá? E o que é o consumo preferido entre as crianças, né? Mas voltando à questão das 3 fontes, né? É o amido, né? E esse amido tem alta carga de carboidrato, de amido, que se transforma em glicose, entrando no nosso aparelho digestivo e nos engordando. Sim. Né? Então você está comendo açúcar quando você come pão, arroz, aipim e milho, né? E são alimentos que não têm qualidade nutricional elevada. Desses aí, o milho é o melhor, né? Que
Pipoca, por exemplo, é um veneno, né? Pipoca é fritura, né? Mas no micro-ondas também. É pior ainda, porque tem tem uma gordura ali. Mesmo tem a pipoca zero também, né? Que vem sem gordura também. Tá? Mas mesmo ela vem do grão da pipoca, ele é altamente calórico. Sim. Né? Se vier com manteiga, então envenenou geral. Né? Mas são os alimentos que mais engordam as pessoas e alimentos preferidos nosso brasileiro. E quando você não sabe disso, às vezes você tem um alimento ultraprocessado e aí você não conhece o nome das substâncias, não adianta às vezes você ler o rótulo, porque a gente recomenda, leia-se o rótulo. Por isso que a gente teve uma conquista agora, que eu acho que nesse pacote aqui não tem, mas hoje você já tem os produtos escrito alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, porque é mais fácil você identificar, porque glutamato de sódio, ciclamato de não sei o quê, o povo não sabe, médicos não sabem interpretar aqueles nomes, né? E tem mais uma lei, acho que não sei se está em vigência ou vai que é aumentar a letra do rótulo. Ali, porque também nutricional. A letra muita gente não lê. Não lê, porque é tão pequeno, então ela tem que ser maior, tem que ocupar um espaço. Deixa eu ver esse rótulo aqui, ó. Tem valor energético, carboidratos, aí bota assim, em 100 gramas tem 4,3 gramas de carboidrato. Em 60, 2,6 gramas de carboidrato. O que significa rigorosamente nada para um leigo. Para o leigo? Eu estou lendo aqui, tem 4,3 gramas em cada 100 de carboidrato. O que é isso? Tinha que ter 1, tinha que ter 10, é muito, é pouco. Não adianta esse rótulo. Não é? Se o cara é um técnico de nutrição... Ele vai entender. Ele vai entender. Açúcares totais, 4,1 em 100 gramas. O que quer dizer açúcares adicionados zero? O que quer dizer açúcares totais 4,1? É pouco ou é muito? Isso um diabetes pode comer sem problema? Não pode. Quem quer emagrecer pode ou não pode? Essas informações não estão aqui. Não, gorduras, trans, zero. Tá vendo como já é lei? Sódio, zero. Isso ele bota na frente, que não tem sal. Mas, enfim, as pessoas leigas não entendem o valor do rótulo. Você pode ler isso aqui 10 vezes e você não vai depender nada daí se o alimento é bom ou se não é bom. Por isso que essas três, né? Alto teor de sal, alto teor de açúcar, ele simplifica, né? Simplifica. Mas toda essa escolha alimentar tem a ver com a lógica econômica. Né? Falamos de comida de qualidade, né? Isso. Agora, por exemplo, nós temos, falando da lógica econômica, nós temos o sódio transgênico, né? Mas milho transgênico. Milho transgênico, né? Agora, aliás, o líder na defesa disso na Câmara é o mesmo líder, o gaúcho, líder da defesa do tabaco, Luiz Carlos Reins, que agora é senador. Ele se associa a esse tipo a produtor de tabaco, ao produtor de agrotóxicos, que também ele é um dos capitães dessa luta, a favor do agrotóxico, da liberação do agrotóxico e também substâncias, dos alimentos transgênicos. Mesmo grupo. Mesmo grupo, né? E o que acontece é que a preferência hoje pela qualidade é pelo alimento orgânico. O orgânico é aquele que é cultivado sem agrotóxico. Exatamente. Não alterado o seu componente genético. Também, pela transgenia. Pela transgenia, quer dizer. Então, essa é a visão de um alimento de qualidade. Agora, para comprar o orgânico, você paga 2 vezes mais caro, o que impacta o seu consumo. Isso. Não é 2 vezes não, doutor, é 4. 4 vezes mais caro, né? O biscoito sem açúcar é uma fortuna. O geral está nos falando aí, né? Aí, o que eu faço? Aí eu vou aquele... Não, é a lógica econômica, né? A lógica econômica é essa. A gente tem que saber equilibrar essa questão, né? Você dá ênfase, sempre deu alimentação saudável. Para você, como é que deve ser um prato saudável para uma pessoa viver o seu dia a dia? Como é que deve ser um prato saudável? Muito bem, vamos fazer um modelo de prato saudável, tá? A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que depois eu vou botar o link, que tem muita orientação. A sua. Vamos direto num prato, um prato do almoço. Sim. Né? 1 colher de arroz. Só uma. Uma só. 2 de feijão, tá? Legumes à vontade, folhas à vontade e um pedaço de carne. Pronto.
Uma proteína animal. Uma proteína animal. Tá. Tá. Sobremesa. Fruta. Uma fruta. Pronto, perfeito. Repita isso no almoço e no jantar, você já tem 2 alimentos saudáveis, não precisa mais do que isso. Agora, qual é o comum? O comum é uma montanha de arroz, tá? Um pouco de feijão, geralmente tem muito mais arroz do que feijão, é o comum, né? Poucos legumes ou quase nenhum, tá? Um pedaço grande de carne, né? E finalmente uma sobremesa de doce. Quer dizer, exatamente o inverso, né? O que eu vejo muito, e trabalhador brasileiro, assim, que eu passei muito com o meu cachorro, e às vezes é o dia que eu passei com ele na hora do almoço das pessoas, né? Então eu vou andando 2 ruas imensas lá do bairro que a gente mora, no Leblon, e eu vejo a hora que o trabalhador está comendo. Com frequência, os pratos são arroz, feijão, macarrão e farofa. Então. E uma proteína, normalmente mais barata, frango e tal. Mas arroz, feijão, arroz, macarrão e farofa, todos 3 são da linha do carboidrato que vem né? Exatamente. Agora, da mandioca vem do... E agora vamos voltar um pouquinho para o cérebro, que acho que vale a pena a gente reforçar isso. O cérebro aprende por repetição. Sim. Quando a gente aprende a falar português, a gente repete tanto português, anda tanto que a gente aprende a andar. Né? Então, lá na festa da criança, cheio de refrigerante, o que é que nós estamos educando aquele cérebro? Nós estamos educando o cérebro da criança que a alegria está vinculada com doce. Comemoração está vinculada com doce. Alegria. Aí aquela criança fica adulta e quando ela está triste, ela vai aonde? No doce. Ela aprendeu isso quando era pequena. Isso. Ó, agora vamos ver o trabalhador de hoje. Hoje ele come esse prato que você acabou de falar. Aí ele parou de trabalhar, se aposentou. Não está mais trabalhando com... Gastando energia. Não está mais gastando aquela energia. Mas o cérebro mantém aquela memória. Ele continua comendo igual. No fim de semana também. Mesmo quando ele está trabalhando, no fim de semana ele come aquilo, provavelmente em casa. Come aquilo. O que acontece? A atividade física diminui com o passar pelo envelhecimento, mas a comida é a mesma. Por que a salada é uma coisa tão difícil das pessoas gostarem quando crianças? Como é que se orienta a criança a comer salada? Pois é, né? Eu acho que a questão é nas festas, tá? Eu diria o seguinte, por exemplo, festa, por que não fazer sucos de frutas coloridos? Sim. Sem pensar em custo. Tá. Se eu fosse fazer uma festa para uma criança, sem pensar em custo, eu faria garrafas coloridas com diversas frutas diferentes. Sem refrigerante. Se não era capaz dela escolher o refrigerante. Sem refrigerante. Ela vai ter que escolher pela cor, porque a cor da fruta é encantadora. Isso. Né? E enfeitaria os legumes. Colocaria lá azeitona com olhinho e com dentinho, entendeu? Colocaria os tomates enfeitadinhos, né? Sim. Fazia aquilo alegria, o cérebro aprende. Excelente. O cérebro Mas não aprende. pode ser só na festa, né? Mas é. Porque a criança não come brigadeiro de segunda a sexta, ela só come brigadeiro na festa. Tudo bem, mas acontece que em casa você tem que fazer coisas assim na também. festa tem o cérebro vincula aquela intensa alegria. Isso. Aquela intensa alegria vinculada a um tomatinho todo enfeitadinho vai fazer efeito. Vai fazer efeito. É verdade. Né? E também o exemplo, né, dos pais, né? Os pais também, pai que não come salada, não come legume, o filho não vai comer legume nem salada. Exatamente. Agora, como... Fala, Geraldo. Me veio aqui, né, essa coisa da mãe, né, fazer o alimento da família, né? Uhum. Porque me vem essa coisa assim, tá com um filho muito agitado, faz um tipo de comida para deixar ele mais calmo. Uhum. O outro está muito mole, faz alguma coisa para ver se ele... né? Porque atualmente não é fácil, as mulheres tiveram que ir à luta, né? Mas não teve opção. Fala também ao vivo que você falou no programa passado que você não dorme sem comer um biscoitinho recheado, banhado no leite. Tá fazendo isso? O leite é desnatado e sem açúcar. Mas o biscoito Nós temos que voltar ao assunto da pansofobia. Voltar não. Entrar no assunto. Entrar agora. Vamos lá. E a cerveja? Desculpe entrar com esse assunto. A cerveja. A cerveja é uma bebida feita de cereal. Né? A cerveja, o malte puro, ele só vem com cevada.
A cerveja mais barata, que é a mais consumida, ele é um mix de cereais. Tem inclusive milho lá dentro. Bastante tem milho. É, bastante, entendeu? Então aquele mix é carboidrato. É exatamente o que nós estamos falando. É um pão líquido. É um pão líquido, esse é o apelido da cerveja. E a cachaça que é feita da cana, mas é o álcool, ela tem açúcar também? Não, não tem. Na Aliás, cachaça, não. Meus pacientes com diabetes sempre recomendo, tome a bebida destilada pura. Pura. Tudo bem, né? Com as ressalvas naturais do alcoolismo, essas coisas. Mas em termos de bebida, é muito melhor você tomar uma vodka, uma pinga, do whisky. que cerveja, um uísque. Do que que não tem o carboidrato. Que não tem o carboidrato. Uhum. Então vamos falar no tipo de... o que nós estamos falando, vamos voltar para entrar no tema que você está querendo trazer. Nós estamos falando de alimento, né? Existe um sofrimento das pessoas pelas doenças que a alimentação não saudável produz, como a obesidade, que é fator de risco, inclusive, para câncer, para um processo inflamatório, que você já falou, inclusive, sobre isso em outros programas aqui, ou próprio diabetes. O peso afeta as articulações, joelho e tal, afeta o funcionamento cardíaco, pode aumentar a pressão, enfim. Mas existe uma outra questão, que é o estigma de quem é, por exemplo, obeso. E aí você tem uma classificação que você comentou sobre esses indivíduos e acabam eles sofrendo, né, um preconceito. Então, fala isso pra gente, que eu achei muito importante. E vale a pena comentar como aconteceu o preconceito contra os obesos, tá? Inclusive os médicos têm parte de culpa nisso, né? Nos meados do século XX, né, com a transição nutricional, as pessoas começaram a engordar. E os médicos americanos, os Estados Unidos, liderando aquela medicina por epidemiologia, começaram a ver uma relação entre aumento de peso e mortalidade. Tá? Aí a fala médica passou a falar o quê? Gente, os obesos estão morrendo mais cedo. Gente, se você engorda, se diminui o número de vidas. Obesidade é doença. Os médicos, a ciência começou a falar isso e falou correto. Só que a sociedade entendeu diferente. A sociedade entendeu o seguinte: fulano é obeso, é doente. Então, a magreza é saudável. O raciocínio da cultura popular foi começar a entender que o magro é saudável e todo gordo é doente. E não é verdade, né? Existem muitas pessoas assim, são saudáveis. Eu até no programa anterior eu relacionei o obeso saudável, né? Mas foi criando um estigma. Um professor, um sociólogo francês, por volta de 1965, tá? Ele criou pela primeira vez o termo lipofobia, né? Então, lipofobia era, já dentro desse contexto da fala médica, né? Lipofobia é uma situação que eu não quero ficar obeso, eu não quero engordar. Diz para os ouvintes de onde deriva lipo. Lipo vem gordura, né? O lipócito é a célula gordurosa. Então, nesse contexto, olha, eu passei a não querer ficar gordo. Não, então é uma questão de você não querer engordar, tá? Em cima do conceito médico. Então, lipofobia. Então, deixa eu te interromper, porque isso é importante para o meu encadeado raciocínio que eu estava levando. Essa lipofobia não é só externa. Não é só de uma outra pessoa em relação a você, é também de você em relação a você mesmo. Em você é você. Por exemplo, eu vou evitar carne gordurosa. Então você passa a não querer comida gordurosa, mas não tem nenhum estigma nisso, é apenas uma escolha. Eu não quero comida gordurosa, eu não quero ficar gordo. Então isso vem a lipofobia, né? Com o passar do tempo, veio a obesofobia. A obesofobia já começa assim: olha, eu tenho medo de engordar, eu tenho medo de ficar obeso. E não é pela opinião do outro. Não. Também a sua. É também a sua opinião. Eu tenho medo de eu ficar gordo,
Eu não quero ficar igual fulano de tal, Não. eu não quero morrer, os médicos estão falando que as pessoas estão engordando, estão ficando doentes, eu não quero, obesofobia, tá? E finalmente vem a gordofobia, quando vem a seguinte, eu não gosto de você porque você é gordo. Ó, você passa a rejeitar o outro porque ele é gordo. Né? Então aí é gordofobia. Então nós temos os 3 termos. Tá. Temos a lipofobia, a obesofobia e a gordofobia. Né? Hoje, onde nós estamos hoje? Nós estamos hoje no estágio da gordofobia. Tá. Né? Inclusive a farmarexia, que nós descrevemos que é o medo da pessoa não gorda, a pessoa de peso normal ficar gorda, eu tomo remédio para não engordar. Né? Então, é motivado pela gordofobia, que é uma fala e é uma conduta preconceituosa. Quando eu editar o programa, eu vou colocar um link desse nosso programa, feito aqui, sobre farmarexia. Você, num desses programas, eu não sei se foi um outro, sobre transtorno alimentar, você citou o lado oposto, né? Você citou, você deu um nome a quem se vê gordo no espelho, por exemplo, eu não me lembro. Mas você falou também sobre anorexia e bulimia. Essas coisas são derivadas da gordofobia. Primeiro vem a gordofobia para depois se instalar a anorexia e a bulimia? Vem. Podemos nos dizer assim que dentro dos transtornos alimentares, anorexia, bulimia, comer compulsivo, né, ela vem crescendo junto com a gordofobia, né? Principalmente atingindo as mulheres, principalmente atingindo as mulheres jovens, as adolescentes, né, em que, motivadas por esse preconceito social da gordofobia, elas entram num processo de bulimia, né, de comer e vomitar. Né? Então, está relacionado a esse estigma, né? Que é um equívoco. Nós temos que fazer um combate a isso, né? Porque não é verdade que todo obeso é doente. E também tem um estigma que o obeso, ele é um preguiçoso, ele é gordo porque quer. Entendeu? Então, esse é outro erro que não foi bem compreendido pelas pessoas, que trata-se de uma doença. Né? Então, o que acontece? A pessoa tem diabetes, não é porque ela comeu muito açúcar no passado, simplesmente tem diabetes porque é uma doença genética. O obeso também não é porque ele é preguiçoso, não é porque ele comeu muito açúcar, ele é obeso porque tem uma doença genética que facilita ele ganhar peso. Existe sim uma situação que a pessoa come um biscoitinho e ganha peso, e o outro come um pratão de arroz e não ganha? Existe. Entendeu? Então a questão é que a obesidade não é uma coisa relacionada ao caráter. A obesidade é uma doença, é diferente. É como a gente fala sobre o nicotinismo também, que você tem pessoas que fumam 3 maços de cigarro por dia e não fazem câncer de pulmão, e tem a esposa dessa pessoa que nunca fumou, mas convivia, fumante involuntário, faz câncer de pulmão porque a genética dela era de ter câncer. Quer dizer, ter a possibilidade de desenvolver se ficar exposto a um fator de risco. E o outro que fumar 3 maços pode fazer até outras doenças, mas se não tiver a genética do infarto, do AVC, do câncer, ele não vai adoecer. Vai adoecer por outra coisa, porque o cigarro produz mais de 70 doenças. Estou agora fazendo um estudo sobre isso. Mas, em termos de atividade física, até que ponto? Eu me lembro não sei se foi você ou se foi um professor que veio aqui de educação física, que você, para dissolver um bombom, você tem que dar a volta na Lagoa Rodrigo de Freitas. 40 minutos. 40 minutos. Um sonho de valsa é 40 minutos da bicicleta. Viu essa aí, cara? Esse seu biscoitinho que você come à meia-noite para dormir... Ele come o biscoitinho recheado. E vai dormir gordura, depois. Vai dormir. Para dormir. Para dormir, né? Aliás, quando isso acontece, os médicos aqui, né? Quando a pessoa precisa comer para dormir, está relacionada à compulsão alimentar noturna. Sim. Porque se ela não colocar alguma coisa no estômago, ela não consegue dormir.
Viu isso? Gente? Doutor, de noite, eu janto assim, 7 horas. Quando dá 8h30, 9 horas, começa a loucura. Olha lá, comer compulsivo. É uma loucura. É uma coisa impressionante. Eu como, aí antes de dormir eu como mais uma vez, e aí vou dormir. Antes aqui de começar a entrevista, nós estávamos falando do novo diagnóstico que o Geraldo acabou de descrever, né? Era pansofobia. Pansofobia. Fobia da Não, pança. acho que barrigofobia. Era Pansofobia. Agora, deixa eu só... Mas a barriga todos nós temos. A pança que não é qualquer um. pansofobia. É verdade. Esse termo foi... que fique registrado nesse programa. Saiu aqui hoje. Saiu do Geraldo, autor dessa Pansofobia. descrição. Vou ganhar o prêmio Nobel pela descoberta. Por falar em pança, uma das coisas, eu me lembro que há tempos atrás a gente valorizava muito, nós médicos, o IMC, né? Que era a medida do peso pela altura e tal. E você mesmo já trouxe isso aqui algumas vezes, a importância da medida da circunferência abdominal, né? Por que houve, de repente, essa valorização na medida da barriga? Então, eu estava querendo falar da baleia, Isso. estava querendo falar do urso e do porco, né? Então, o que acontece? Esses animais, eles são gordos, ele tem um percentual de gordura, né, maior do que os outros animais. Mas a gordura... Não pelo que ele come, pela natureza dele. Pela natureza dele. E ele ganha peso na pele. A grande questão da gordura é onde está. Por exemplo, a baleia, ela tem um tecido gorduroso na pele, porque ela faz um revestimento para proteção contra o frio, é termogênica, armazenamento calórico. O urso também ele faz uma gordura de pele, ele vai lá hibernar naqueles buracos daquelas montanhas de gelo, fica 6 meses sem comer, então tudo... Vai consumindo a gordura própria. Aquela gordura é saudável. Então a gordura, quando nós vemos uma pessoa, o médico vai examinar uma pessoa acima do peso, ele deve observar se a gordura está na pele ou está no abdômen. É diferente. Por isso a circunferência abdominal. Se chega um paciente para você, vou trazer um exemplo que todo mundo conhece, o Jô Soares. O Jô Soares era gordinho desde pequeno, tá? Todo mundo sabe a história dele. Ele tinha mão gorda, braço gordo. O Jô Soares, ele tinha gordura de pele. Como se fosse uma baleia. Uma baleia, um obeso saudável. Tanto é que ele morreu com 80 e poucos anos, né? Teve uma vida boa, saudável. Né? Agora, vamos pensar. Quando a pessoa está obesa, está com braço fino, perna fina e pança, gordura no abdômen, aí que é o tóxico. Não é embaixo da pele, é dentro do abdômen. É dentro do fígado, Alexandre. Sim. Que é a famosa esteatose hepática. E essa gordura dentro do fígado, aonde não deveria estar, causa uma inflamação, que é a hepatite gordurosa. E a hepatite gordurosa causa processo inflamatório, aumenta as transaminases, dificulta a metabolização da insulina, diabetes tipo 2. Sim. Construiu diabetes. Quer inverter? Fácil. Tira essa gordura, emagrece, reduz a gordura abdominal, e o diabetes regride. Então, o diabetes tipo 2, que fique bem claro aqui, bem explicado para o nosso internauta, né? Se a pessoa tem diabetes tipo 2 e reduz o peso, esse diabetes pode desaparecer. E o contrário é verdadeiro. Ganhou peso outra vez, volta. A gente brincou aqui que o indivíduo que come um bombom tem que andar 40 minutos de bicicleta. Mas, do ponto de vista médico, a gente já sabe, cada vez mais estudos comprovam isso, que a atividade física é benéfica, né? Tem estudos até muitos da Sociedade Americana do Coração, vários, falando sobre, comparando quem anda com cachorro e quem não anda, né? Quem anda com cachorro em inglês é o dog walker. E então quem anda com cachorro, como faz caminhadas, e não são nem caminhadas, não são corridas, né? Não são caminhadas aceleradas, tem uma sobrevida cardíaca muito melhor, infarta menos, quando infarta sai melhor da unidade coronariana do que quem não andava com cachorro e tal. O que a gente talvez pudesse
até porque açúcar é bom, né? Talvez assim, você nunca foi radical. Em todas as vezes que eu já ouvi você, eu nunca ouvi você sendo radical, talvez só com a batata frita. Com a batata frita, realmente. É veneno. Mas aí, para o indivíduo não se privar do açúcar, ele reduza o consumo, mas mantenha não seja sedentário, né? Não adianta o sujeito fazer dieta, não come açúcar, mas se for sedentário, ele está perdendo saúde. Né? Exatamente. Eu acho que o que pode compensar uma dieta, né, inadequada é o exercício físico, né? Eu acho que porque você queima aquilo lá, né? O exercício físico acelera a circulação sanguínea, acelera o batimento cardíaco. Eu acho que o exercício físico é um grande remédio. Sim. Né? E não precisa da farmácia. Tem uma frase que eu sempre digo para meus pacientes. Quanto mais perto do exercício, mais longe da farmácia. Né? Então, de fato... E é mais fácil, viu, a gente fazer exercício do que corrigir dieta. Corrigir dieta é trabalhoso, né? Existem vários estudos estatísticos na questão do sucesso na correção dos fatores ambientais causadores da obesidade, e é muito difícil, porque o cérebro aprende por repetição. Uma pessoa sedentária se tornar uma pessoa com atividade física constante e permanente é difícil. Ele realmente vai para a academia, fica 6 meses e abandona. Por isso é uma das ênfases que é dada para a questão do dog walker, porque você tem que sair com o cachorro. Você tem um compromisso com o cachorro. Não tem o meu, então não faz nada em casa, nem número 1, nem número 2. Pode estar chovendo, pode estar como estiver o tempo, eu posso estar atrasado. Quando eu vou para Caxias, eu saio de casa antes de 7 horas, eu tenho que sair com ele na rua 6 horas da manhã, 6h15, para poder dar tempo de eu me arrumar para ir para o hospital, né? E ele te chama, né? Ele não espera. Essa hora de quinta-feira ainda não se acostumou, porque eu costumo sair mais tarde. Ele já tem os horários que ele já sabe que eu vou levar, uma rotina, né? Mas Mas se você se atrasar um pouquinho, ele te chama? Sim, tem uma hora que ele pede. Ele pede. Eu estou no computador, ele sobe no meu colo. Eu já vi muito cachorrinho pedindo, tá na hora, vamos embora. Teve uma hora que você estava falando, eu fiquei me lembrando, porque eu moro do lado de um supermercado. Então, às vezes, eu vou lá para comprar um item, né? Eu moro do lado. E outro dia eu estava prestando atenção nas prateleiras. A maior parte das prateleiras são comida e bebida. Alimentos ultraprocessados. Tem um corredor inteiro de biscoito, dos mais variados tipos. Tem um corredor inteiro de macarrão, de molho de macarrão, papapá. Tem um corredor inteiro de vinho, de cerveja, de cachaça e por aí afora. Quando eu fiz uma experiência assim hipotética na minha cabeça, aí tem aquela parte congelado, só produto ultraprocessado, lasanhas e macarrão pronto e pizzas e enfim, aquilo tudo que você também conhece, né? Aquele pão de queijo que não tem queijo nenhum, aquela, né? E aí eu fiz uma fantasia assim, vamos dizer que eu tirasse aqui desse supermercado todos os ultraprocessados, todo o açúcar, todas as bebidas alcoólicas, todos os sucos, todos os refrigerantes. O que ia ficar aqui? Sabe que pouca coisa. Mas vamos pensar, a sua observação é muito boa e eu já fiz esse exercício também. Agora, a parte de legumes e frutas também é grande. Sim, mas ficaria um supermercado quase vazio se você tivesse o resto. Ficaria a parte das carnes e peixes. Praticamente ia virar só um hortifruti, né? Exatamente. É o que é o hortifruti hoje em dia, né? Que já foi mais do que é hoje. Já teve mais hortifruti do que tem hoje. Hoje em dia se vende Coca-Cola em farmácia. Outro dia eu fui numa farmácia, tinha promoção de Coca-Cola de 2,5 litros. Pois é. Na farmácia. Chocolates à vontade. E o chocolate que nós não falamos, hein? Chocolate que nós não falamos. Mas ainda vale a pena falar mais. Açúcar e gordura. Mas sabe que a minha impressão é que a indústria ela caminha na decisão do consumidor. Sim. Né? Quer dizer, enquanto nós estivermos comprando lá o biscoito da embalagem prateada, ele vai fazer. Você tem que parar de comprar, ele vai mudar. Sim. Então nós temos que parar de consumir isso. Simples. Essa é a lógica da economia. Mas para de consumir que desaparece. A indústria do tabaco nós conseguimos.
vender menos cigarro. O que eles fizeram? Criaram um outro produto chamado cigarro eletrônico. Eu não sei o que é a indústria dos alimentos ultraprocessados. Não, mas vou te falar. Que elas passariam a produzir. Israel está preparando a carne sintética. Carne sintética. Pois é, o que vai ser disso? Hambúrguer sintético. Hambúrguer sintético? Vai lá, cria em meio de cultura, célula muscular. Não? Isidoro, se alguém quiser contatar você para tirar dúvida, para, enfim, para marcar uma consulta, quais são os seus endereços assim disponibilizáveis para a gente botar na edição do vídeo depois? Põe lá o telefone do consultório. Diga lá. Que é o 21 2549 1155. 2549 1155. E já aproveitando para fazer os comerciais aqui, né? O doutor Isidoro faz teleconsulta. Sim, tem. Se você aí do Amazonas quiser consultar o doutor Isidoro, liga para esse telefone, a gente combina uma teleconsulta. Bom, lembrando que eu fiz na apresentação escrita, mas não fiz na apresentação aqui no estúdio, né? Você não só é endocrinologista, como você é diretor da Associação Carioca dos Diabéticos. Você é presidente ainda da Sobrata? É diretor da Sociedade. Ex-presidente e diretor atualmente da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares e é professor da PUC-Rio no departamento de transtornos alimentares. Exatamente. Também. O nome do departamento é esse? É o curso de pós-graduação em transtornos alimentares. Isso, pós-graduação, né? PUC, por enquanto, não tem graduação aqui no Rio, em medicina. Foi um prazer imenso ter você aqui, Isidoro. Você nem pode imaginar. Eu fiquei muito frustrado sábado retrasado que o show da Madonna impediu o nosso programa, mas sabia que ele sempre atende o nosso demanda. Não tem esse negócio de não sei o quê, do almoço, sempre. Eu adoro estar aqui, porque nós temos que falar. Exatamente. Né? Eu acho que se nós queremos mudar o mundo, nós temos que falar. Exatamente. Né? Tem que falar, falar o poder da palavra. Quer piorar o mundo e fala pra caramba. Fala pra caramba. Né? Então nós tem espaço para falar. Temos que falar. Exatamente. Né? O médico que não fala não é um médico completo. Tem que falar. É verdade. E tem que ouvir também, né? Acima de tudo. Acima de tudo, no consultório tem que saber ouvir. Geraldo, muito obrigado pela tua participação de sempre. Sem Geraldo não tem programa, né? O que eu digo sempre. E agradecer a comunidade aqui da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. E fique registrado o termo que ele criou. Pansofobia. Isidoro, que tipo de açúcares existem no mercado hoje? O açúcar refinado é o açúcar branco, comum, extraído da cana-de-açúcar ou de beterraba. Passa por um processo que remove as impurezas e minerais, deixando cristais brancos e finos. Seu consumo excessivo pode prejudicar a saúde. Já o açúcar mascavo mantém mais nutrientes e minerais, pois é menos processado. Tem grãos maiores e a cor mais escura, devido à presença do melado. É mais saudável, mas mesmo assim rico em calorias. Temos também o açúcar demerara, que é semelhante ao mascavo, mas passa por um leve processo de purificação. Mantém os minerais e tem um sabor mais suave que o mascavo. Temos o açúcar cristal, que possui cristais grandes e transparentes e levemente amarelados. Perde minerais e vitaminas durante o processo de fabricação. O açúcar de confeiteiro, com grãos muito finos, é o ideal para preparações como chantilly, glacês. Durante a fabricação, adiciona-se um pouco de amido para evitar que os grãos se unam. Temos a frutose, que é o açúcar presente nas frutas e também no milho. A lactose, que é o açúcar natural do leite, que ele é um composto de glicose e galactose. E temos a sacarose, o chamado açúcar comum, encontrado em muitos alimentos processados.
Cada tipo de açúcar tem suas características e usos específicos na culinária, mas é importante lembrar que o consumo moderado é essencial para manter uma dieta equilibrada e saudável. E em relação aos adoçantes, o que a gente tem? É benéfico, não é benéfico? Deve-se usar adoçante ou não? As bebidas açucaradas artificialmente podem ser consumidas por diabéticos e por pessoas que estejam, por exemplo, querendo perder peso? Os adoçantes artificiais são alternativas populares ao açúcar, especialmente para aqueles que buscam reduzir a ingestão calórica ou controlar o nível de glicose no sangue. Vale a pena avisar que o sabor doce, mesmo proveniente dos adoçantes artificiais, também estimula o apetite. Portanto, deste ponto de vista, não são úteis para emagrecer. Veja os principais tipos de adoçantes. A sacarina foi um dos primeiros adoçantes artificiais descobertos e conhecido pela sua estabilidade em altas temperaturas, o que o torna adequado para os alimentos que exigem cozimento. Já o aspartame, que tem um sabor mais próximo a do açúcar, é amplamente utilizado em alimentos e bebidas dietéticas. No entanto, não é estável em altas temperaturas e não é recomendado para as pessoas com fenilcetonúria, pois contém fenilalanina, que é uma doença muito rara. No passado, o aspartame foi relacionado à doença de Alzheimer. Porém, essa tese não se sustentou. Portanto, até prova em contrário, é seguro para uso das populações. Temos o acesulfame K, ou acesulfame de potássio, frequentemente encontrado nas gomas de mascar, nas bebidas dietéticas, é resistente ao calor e pode também ser usado em produtos assados pela indústria dos alimentos diet. A sucralose, derivada do açúcar, tem um sabor doce, sem deixar aquele gosto residual amargo. Do ponto de vista do paladar, é o melhor. É versátil e pode ser usado em uma ampla variedade de produtos, incluindo produtos assados, cozidos, frequentemente está nos doces e refrigerantes. O ciclamato, também um adoçante antigo, embora tenha sido associado a preocupações de saúde no passado, estudos recentes e repetidos não encontraram qualquer evidência que fosse cancerígeno. Ele é frequentemente usado em combinação com outros adoçantes para melhorar o sabor. É muito barato e é um líder de consumo essa dupla sacarina e ciclamato. Temos a estévia, que é um adoçante natural que ganhou muita popularidade devido à sua fonte ser natural e alguns benefícios adicionais. Adoça bastante, sem calorias, pode ser usado em alimentos que precisam ser cozidos. O que aconteceu recentemente, o que vale a pena falar, é que a OMS desencorajou o uso de adoçantes artificiais para controlar o peso. Veja bem, para controlar o peso. A Organização Mundial da Saúde alertou que não há benefícios a longo prazo na redução da gordura corporal em adultos e crianças
ao substituir açúcares livres por adoçantes artificiais e recomendou trocar açúcares livres por adoçantes naturais, como frutas, alimentos, bebidas sem açúcar e sem adoçante. A OMS também alertou sobre o risco de aumento de diabetes tipo 2, aumento das doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos associada ao uso de adoçantes artificiais. Vale a pena reforçar que as advertências da OMS foram destinadas para o controle do peso e não para as pessoas com diabetes. Esta, sim, deve manter o uso dos adoçantes artificiais. Falei bastante, mas vamos tornar isto mais simples. Se você tem diabetes, mantenha o uso dos adoçantes artificiais, pois não aumentam a glicemia e são seguros. Agora, se você tem excesso de peso, tenha cautela no uso dos adoçantes, pois o sabor doce abre o apetite e leva as pessoas a comerem mais e, portanto, até engordarem. Se você quer controlar o peso, use adoçantes naturais. Não adianta nada usar os artificiais. Mas voltar ao açúcar vai ser pior. Então, o melhor é preferir bebidas naturais, de preferência não industrializadas. Tem aquela conhecida frase: desembale menos e descasque mais.